Vamos falar sobre um outro assunto que está dividindo opiniões, dividindo o Congresso, dividindo até mesmo o governo, que é a taxação das compras internacionais de até $50. Ainda não tem consenso sobre esse tema, mas vamos falar sobre ele com o relator da proposta, relator do projeto. A gente recebe aqui no Novo Dia o deputado Átila Lira. Seja bem-vindo aqui à nossa programação, deputado. Bom dia, sempre um prazer estar aqui. Bom dia, Basília. Bom dia, Carol. Olá. Vamos lá, deputado. Bem, não teve acordo, não teve votação com relação a esse projeto. Lembrando que essa questão está inserida no outro projeto, que é o Projeto Mover. Daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre essa questão, deputado. Mas ontem o que também chamou a atenção foi a declaração do presidente Lula. Ele falou sobre a possibilidade de vetar o fim da isenção caso passe no Congresso, mas deixou em aberto uma possibilidade de negociação com relação a esse assunto. O que o senhor, enquanto relator da proposta, vê nessa mesa de negociação? Na verdade, isso é uma proposta, é um projeto do Mobilidade Verde, né, que trata da industrialização automobilística do país e de importação de veículos híbridos e elétricos e produção nacional. E a gente achou conveniente tratar também desse tema importante da indústria nacional de varejo, a indústria têxtil, calçadista, justamente essa indústria nacional que tanto emprega, que é tão importante na nossa economia e que está sofrendo tanto em relação a essas isenções desses produtos de $0 a $50. Então, a nossa ideia inicial é revogar essa isenção e aí ela cai numa alíquota de quase 60%. O que nós estamos tentando é dialogando com as bancadas e principalmente com o governo para que a gente possa encontrar uma taxa, um equilíbrio dessa taxa, ou seja, que seja mais ou menos equilibrada com o que a indústria nacional paga, justamente para a gente buscar uma isonomia tributária, uma justiça tributária, um equilíbrio econômico para a gente ter realmente uma concorrência leal. Porque hoje o que nós temos é uma concorrência desleal, nós estamos fechando postos de trabalho, fechando lojas e essa discussão não é enfrentada. A gente sabe que tem um custo político alto, mas é dever do Congresso, é dever do Parlamento discutir esse assunto. Deputada Basília, que conseguiu um espaço aí na sua agenda, já está em tela aqui conosco, participa dessa entrevista. Por favor, Basília. O grupo de WhatsApp aqui, o celular do deputado toda hora apita, porque muita gente procurando o senhor para falar desse assunto que virou um dos queridinhos do momento, né? Projeto de descarbonização, mas ao mesmo tempo são muito incentivos que vêm aí para a indústria automotiva, então até um ponto a ser considerado para poluir mais ou poluir menos, de fato, o meio ambiente. Mas ainda sobre a pauta da taxação, já que vocês embutiram esse assunto no projeto, deputado, se não passar a taxação para os importados, vi ali que uma das opções em estudo é aliviar a vida para os produtos nacionais, para o empresário nacional. Pode acontecer isso, então, na avaliação do senhor, ou passam as duas questões? Aumenta imposto para os importados, reduz para os nacionais? Qual é a dose desse equilíbrio que o senhor acha que o Congresso vai aprovar semana que vem? Não, eu espero que a gente encontre um diálogo para aprovar a minha proposta, que é justamente um equilíbrio, né, para poder cobrar esses produtos importados uma taxa que seria parecida com o que a nossa indústria nacional paga hoje, né? Então, eu espero que a gente consiga entrar no entendimento para que a gente chegue a esse ponto comum, né, de uma taxa justa para o consumidor. Eu sei que o consumidor ele quer taxa zero, claro. Quem quer comprar com algum imposto, mas é importante que a gente tenha uma dose que possa dar um equilíbrio econômico, uma concorrência leal e uma justiça tributária. Mas já tem emendas ao nosso relatório, salvo engano do Partido Novo, onde ele trata a indústria nacional como está sendo tratado hoje essas indústrias chinesas, essas plataformas chinesas, justamente isentando produtos até R$250, ou seja, que seria próximo dos $50, né? Eu acredito que essa medida não é assim, ela vai dar vai prejudicar muito o país, enfim, mas a gente não entrando em acordo
com essa taxa equilibrada das importações, isso aí com certeza vai ser discutido em plenário. O plenário está muito mobilizado, principalmente as frentes parlamentares do comércio, a frente parlamentar da indústria, a frente parlamentar do empreendedorismo. Eu não tenho dúvida que essa discussão poderá ocorrer e poderá ser votada. Então, assim, mas eu espero de dialogar até a votação para que a gente possa encontrar um consenso, principalmente com o governo. A gente já discutiu isso muito com as outras bancadas, algumas bancadas estão divididas, mas a cada dia a gente vê um sentimento de mobilização e um sentimento dos parlamentares para que a gente possa também proteger a indústria nacional e principalmente proteger o nosso emprego. Deputado, reforço aqui para quem está nos acompanhando que o fim dessa isenção da taxação está naquele mesmo projeto que cria o programa Mover, que o senhor falava para a gente, de estímulo à indústria automotiva. Só que no caso do Mover, o caminho está livre. Já o fim da isenção das compras internacionais de até $50, o que a gente percebe é que não tem consenso. Não seria o caso, então, de separar os temas, deputado, cada assunto num projeto, como inclusive defendeu o ministro Geraldo Alckmin? Carol, esse assunto a gente já vem discutindo há vários tempos, né? A indústria nacional está sofrendo há muito tempo, desde que essas compras online, elas vieram aumentando de forma escalada. E essa promessa de se discutir esse assunto vem sendo, mas nunca foi colocado na mesa. Então, assim, se a gente desistir dessa discussão, a gente não tem um prazo para a gente voltar a discutir, entendeu? Aí vem a eleição, vem o próximo ano, enfim, tem a reforma tributária, tem a regulamentação da reforma tributária, que é importante. Então, assim, a gente vai terminar perdendo a oportunidade de discutir e de reforçar os nossos empregos, a nossa indústria nacional, o nosso varejo, o nosso comércio. Para você ter uma ideia, quando chega as datas comemorativas, Dia das Mães, o varejo hoje entra em pânico. Porque historicamente a gente tinha metas, tinha superação de vendas e hoje a gente tem declínio. Em compensação, a gente vê uma escalada de vendas importadas, de produtos importados que não pagam nada, que não geram emprego no país, que às vezes não tem qualidade, não tem relação de consumo, enfim. Isso está prejudicando muito a indústria nacional, está prejudicando os nossos empregos. Eu sei que é difícil para a população entender, quando a gente compra um produto importado e não paga nada, às vezes a gente está incentivando a informalidade, o desemprego, às vezes a gente está desempregando gente até próxima da nossa família. Mas, enfim, o importante é que a gente vai discutir o assunto. Já se colocaram isso de discutir em outro projeto, mas nós não iremos ceder, nós iremos discutir, levar para plenário e nós vamos dialogar intensamente e tentar sensibilizar tanto a sociedade e também o parlamento, que é importante a gente votar essa matéria, é importante a gente encontrar uma alíquota justa. Eu quero destacar que eu não quero voltar, não quero que essa alíquota chegue a 90%, como muito se fala. O que a gente procura é buscar um equilíbrio de uma alíquota que seja próxima do que a indústria nacional paga, que é em torno de 45%, 42%, 47%. Basília. Obrigada, Carol. Deputado, o senhor passou algumas informações muito importantes aqui para a gente, que o Congresso vai tentar retomar essa discussão já na segunda-feira da semana que vem e que há alternativas, né? O ponto principal é conseguir taxar essas compras importadas de até $50. Mas se isso não passar, há ali uma emenda para que sejam aliviados os impostos daquelas peças, né, dos produtos nacionais de valor semelhante, até R$250, né? Fazendo aí uma conta de padeiro, né? Do quanto está valendo o dólar hoje. Isso é muito importante. Então, alguma definição terá e o consumidor poderá ser alcançado, beneficiado por essa isenção ou taxação de impostos, né? A minha pergunta é a seguinte: quem é que está atrapalhando mais a aprovação e discussão desse texto para levar tanto tempo, adiamentos aí, para que vocês possam tomar de fato uma decisão? Eu acho que, como ele tem um custo político muito grande, e nós estamos num período, no ano eleitoral, às vezes as discussões desses temas polêmicos, que envolve consumidor, envolve aprovação popular, né? Assim, tem esse custo político. Eu acho que é natural que as pessoas não queiram entrar nesse desgaste político, mas eu acho que é dever nosso. Então, assim, tem algumas bancadas, alguns membros, algumas bancadas, o próprio governo não tinha interesse de discutir esse assunto, ele queria discutir esse assunto
assunto num projeto específico, né? Até porque isso pode protelar esse programa que é tão importante na indústria nacional automobilística, que vai gerar tanto emprego para o nosso país e tecnologia, né? A indústria nacional automobilística hoje é a 8ª do mundo, ela já chegou a ser a 6ª. Então, a ideia do programa Mover é justamente trazer a indústria nacional para ficar entre as primeiras do mundo, tanto para produzir carros no Brasil, como também para exportar carros para fora. Então, assim, eu acredito que tem parlamentares de diversas bancadas que às vezes não querem enfrentar esse custo político, né? E às vezes o próprio governo. Mas eu acredito que essa mobilização da própria indústria, das frentes parlamentares, do setor do comércio, eu acho que nós vamos conseguir mobilizar e votar essa matéria essa semana. Em meio a todas essas conversas e negociações, o deputado conseguiu um espaço aqui na agenda para conversar conosco, a convite da Basília Rodrigues. Então, deputado Átila Lira, mais uma vez, muito obrigada por estar com a gente aqui no Novo Dia. Muito obrigado, é sempre um prazer a gente discutir essas matérias e esclarecer principalmente para a população. Muito obrigado e bom dia a todos.